pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está me vendo, está assistindo pelo YouTube. Eu sou o Milton Soares, advogado, especialista na área de família e sucessões, e este é o podcast Família Coisa Séria. Hoje com um episódio muito interessante, um episódio que vai unir duas áreas. O nome do episódio é Entre a Lei e o Sentir, quando o direito encontra a psicologia. Parece difícil, né? Mas a gente vai ver que isso é possível. O direito e psicologia. Antes da gente começar com o nosso tema, eu quero dizer que estou aqui na Turnet Studio. O Turnet Studio fica aqui na Zona Norte, pertinho do metrô Parada Inglesa. Você que desejar fazer seu podcast, vem aqui falar com a turma, com o Pedro, com o Vitor, com o Leandro. É uma turma muito bacana que vai dar todo o apoio para você fazer o seu podcast. Bem, então, como eu disse, hoje o tema é daqueles que atravessam assim fronteiras. O que acontece quando o direito encontra a psicologia, né? Aí tem as questões de sentimentos, questões de norma, afetos, e como é que fica isso, né? Agora, antes de falar, eu preciso apresentar a minha convidada. Uma pessoa muito querida, uma parceira de longas datas, uma amiga que hoje eu consegui trazer aqui para conversar com a gente. E eu fico muito feliz de estar aqui com ela. Ela vai ter oportunidade de falar dela e o que ela está fazendo agora, mas eu quero apresentar aqui para vocês. Ela não gosta que chame, então não vou chamar de doutora, porque ela falou que não é doutora. É a psicóloga Cris Madi. Oi, Cris, como é que você está, querida? Muito bom estar aqui que com bom. você. É Prazer ter recebido esse convite. É uma maravilha estar aqui com você. E olha, você que está nos vendo, eu vou entregar aqui para a Cris, vou dar de presente para ela, o meu livro que eu lancei recentemente. Guardar ou cuidar, eis a questão. Fala bastante sobre a questão de família, sobre a questão da guarda, como é a diferença entre guardar e cuidar, né? A Cris, por questões profissionais, não teve oportunidade de estar no lançamento, mas eu faço questão de entregar aqui para ela o meu livro. E você, que acompanha o podcast, também faço questão que você leia meu livro. Procura lá no site da editora Arraiz, faz a compra, quem sabe até a oportunidade depois eu dar um autógrafo para você. Ó, Cris, muito obrigado, viu? O meu já vem com autógrafo? Já está com autógrafo. Já está com autógrafo. Muito obrigada. Tá autografado, tá autografado. Obrigada, adorei o tema. Adorei. Bem. Muito bom. Obrigada. Olha, como eu disse, eu vou deixar a Cris se apresentar um pouco, ela falar o que ela está fazendo. Eu adiantei, a gente se conhece de longas datas, né, Cris? Sim. Eu tive a grata e a feliz satisfação e o prazer de trabalhar com a Cris durante alguns longos anos, né, Cris? Pode falar. Mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Exato. Já nos conhecemos há mais de 30 anos, né? Bem. Mais de 30 anos. Tivemos a grata oportunidade de trabalharmos juntos no Sesc São Paulo. Exato. A Cris certamente numa área, eu em outra área. Às vezes a gente se encontrava para alguns projetos em comum. E aí a gente acho que aposentamos no mesmo período, né, Cris? Foi. Ficou quase no mesmo período. Assim, pertinho. É muito próximo. Eu me preparei para a aposentadoria, fazendo curso de Direito, me formando com bacharel de Direito, e depois me tornando advogado, e agora como advogado. Mesmo. E eu sei que a Cris também teve esse mesmo caminho, esse desafio de enfrentar a fase, né, de aposentadoria, essa fase de transição. Então, quero que ela conte um pouco para nós como é que foi essa fase, como é que é essa fase que ela está sendo, né? Está sendo. Olha, eu digo de passagem, foi uma grande colega, tivemos oportunidade de realizar muitas coisas juntos. Fala aí, Cris. Bom, Milton, né? Milton. Gente, o doutor Milton. Não, uma honra estar aqui, né? Eu sempre fui acompanhando aí seus empreendimentos, né? De pós-carreira e pós-Sesc, né? E o podcast não foi uma surpresa, né? Tinha certeza que em algum momento você ia querer falar para todo mundo o que você está fazendo e essas reflexões e tal. Então,
parabéns pela iniciativa e uma honra estar aqui, super legal. Adorei o convite. E aí, quando a gente começou a tratar um pouco, né, do que a gente ia falar, dava uma temporada, na verdade, né? Vários capítulos. Eu falei, você quer fazer uma temporada, não é um dia, né? Mas, quem sabe, né? A gente dá certo e faz alguma coisa assim. Porque, assim, sempre a gente teve muita conversa, né? Sim. A gente sempre, nesses 30 e poucos anos... 30 e muitos anos. Muitos anos. Bom, eu... trabalhei no SESC por 36 anos, me aposentei no SESC em 2023, começo de 2023. Só que eu já vim, tipo, uns 10 anos antes, começando essa transição de carreira. Pensando nela e me planejando com ela. Que foi um pouco o teu movimento. A gente teve movimentos muito parecidos, né? Mesmo no SESC em áreas, às vezes diferentes, às vezes não. Mas a gente sempre teve um movimento muito parecido, né? Tem uma sintonia aí entre nós. Então, assim, minha primeira graduação é Educação Física. Você é educadora física. Sou educadora. Então, sou educadora e psicóloga. Ainda não sou doutora, porque para ter eu preciso fazer, né, mestrado, doutorado. Tá aí no caminho. No caminho, tá chegando. O Estudar é sempre importante, né, Cris? Continuar estudando sempre. Então, eu fiz a Educação Física primeiro e depois sempre... estive perto da psicologia. E depois, pensando uns 10 anos antes, né, do período aí que eu ia me desligar do SESC, eu comecei a estruturar melhor essa pós-carreira institucional, né? E buscando, e aí me aproximando mesmo das questões da psicologia. Voltei para a graduação, terminei a graduação que eu tinha começado lá atrás, e fui juntando também um pouco das minhas áreas, né? Eu fiz uma formação em psicologia corporal nesse meio tempo. Você é terapeuta dos 30 corporal? Anos. É terapeuta corporal também, é isso? Sou psicoterapeuta corporal. A abordagem é a psicologia corporal. E também... Seu consultório é em São Paulo, né, Cris? É em São Paulo, lá no Brooklyn. No Brooklyn, tá isso, bom. Ao lado da estação Brooklyn, do metrô, bem pertinho. É lá. Então, aí eu fui juntando um pouco as minhas áreas de interesse e buscando também o que fazia sentido para mim depois. Obviamente, pela minha dinâmica, energia, enfim, meus interesses de vida, eu não ia... aposentei do SESC, que é o trabalho mais longo, institucional que a gente teve. Eu não me via parada, né? Eu falei assim, bom, eu me aposentei do SESC, agora eu vou fazer por onde eu vou, né? E aí a clínica também da psicologia sempre foi ali uma perspectiva, mas aí eu comecei a empreender um pouco mais isso, né? Olhar um pouco mais para isso e tentar entender por onde que eu ia. Aí também juntei minhas duas áreas. Além da psicologia corporal, eu fiz uma especialização em psicologia do esporte. Que são, né, também juntando um pouco minhas áreas de interesse. Então, hoje eu atendo na clínica atletas e não atletas, né? Então, de jovem para cima. Preparando o corpo e preparando a mente, isso do atleta? Na verdade, a questão do corpo, ela vem junto com a questão da psique. Então, é a emoção e é entender isso no corpo. E aí, tenho essa vivência do esporte, né? Como primeira profissão, né? Como primeira formação. Então, entender esse mundo também onde eles estão, essa dinâmica, essa cultura do esporte, ajuda, né, quando eu vou recebê-los também para a gente olhar as questões psicológicas. Específico que você trabalha? Como é? Hoje eu estou com os atletas de luta. De luta? Mais o judô. MMA? Não, judô. Não, mais o judô. E um pouco do karatê, que é o que eu estou praticando hoje. Uau, olha! Virei uma karateca. Karateca. Calma, estou bem na faixa amarela, ainda estou lá no comecinho. Tá bom. Mas foi ali uma área também que eu gostei e também me aproximando um pouco dessas questões. Né? Sabe que outro dia eu fui fazer uma aula de defesa pessoal também. A gente vai indo, né? Vai indo, né? Não, mas assim, também uma das coisas que a aposentadoria, né, essa transição me permite é cuidar da minha agenda, que isso é uma coisa maravilhosa. Quando a gente está numa instituição, você sabe muito bem que isso é muito difícil, né? Conforme a gente vai ocupando também cargos de direção, de gestão, a gente fica muito subordinado à agenda do lugar. Né? Então, das pessoas que a gente está fazendo a gestão. Né? Exato, muita coisa. Então, apesar de sempre gostar e praticar atividade física, muitos momentos eu fazia muito pouco. E isso é uma coisa que me
traz energia, Tá. que me traz bem-estar. Então, isso eu pude retomar com mais intensidade. Legal. E aí o karatê apareceu nessa história. Então, eu faço num grupo de mulheres, são só mulheres, isso é bem diferente, lá no CPUSP, né? Tem um grupo assim. E não é um karatê diferente, mas o grupo são mulheres. Então, é interessante também, porque é uma vivência diferente, né? Entendi. Mas, então é isso. Então, hoje, o que eu estou fazendo... Aí, tenho algum trabalho mais com equipes, né? Que eu faço mais pontual. Hoje, estou mais com o pessoal de luta, mas já tive outros esportes também. E pessoas não atletas também. Né? Então, a questão do corpo, ela entra como um pano de fundo aqui da minha linha de trabalho. Nessa questão, então, vamos adentrando essa questão de corpo, palavra e lei. Como é trabalhar, né, essa questão do espaço do corpo e da mente do atleta e, ao mesmo tempo, ele ter que seguir regras do esporte? Como é isso, hein? Porque hoje a gente ouve, né, esses atletas que tem doping, sei lá, tem drogam, né? E a pressão que, de repente, sofrem de familiares, no sentido de vencer. Como é que você trabalha isso? Então, são muitas camadas, né? Se a gente pensar, só aqui você já falou pelo menos umas 10. E é isso mesmo, assim, eles normalmente são pessoas muito jovens, né? Quando começam um esporte e eu tô com pessoas de alto rendimento, quer dizer, são pessoas, são atletas para vencer, para né? vencer e para ter um desempenho que é quase passando do que é possível fazer com o corpo, né? É buscar limite mesmo. Entendi. Buscar o limite, nem sempre aquela máxima do esporte é saúde se aplica, né? Porque eles estão sempre lá buscando o máximo possível. E tem isso, são muito jovens, muitos vêm de cidades ou de famílias com poucos recursos, né? E às vezes o esporte é uma saída familiar, socioeconômica familiar. Por mais que o esporte, a gente fala, né, às vezes, do esporte, pensa nos grandes jogadores aí de futebol que ganham milhares, né, milhões, na verdade. Não é assim, né? A grande maioria não é assim. Né? Então, os esportes, assim, tem uma base muito difícil, financeira também, a remuneração não é uma coisa simples. Então, assim, tem muita pressão, tem essa questão do corpo ser muito preparado para o desempenho. Então, o que eu vou vendo com eles é como isso vai sendo, como é que vai amadurecendo. E tem uma coisa interessante, porque agora a parte de saúde mental, da psicologia, ela está um pouco mais popularizada no meio esportivo, que isso é bom. Por um lado, fica um pouco banalizado, mas por outro é muito importante, porque ela aparece, ela influencia. Então, muitas vezes eles chegam para mim e falam, não sei o que me deu, meu psicológico não foi bom hoje. Então, eu fico um pouco no trabalho com eles, que a gente chama de psicoeducação, que é a educação para entender sentimentos e emoções. Né? E as famílias, onde entra nisso? Porque a família é coisa séria, né? Onde a família entra nessa questão do atleta? Tem uma pressão? Como é? A maior parte tem. Tem? A maior parte tem, porque tem isso, é um ponto de destaque na família, aquela pessoa. E às vezes muito jovens. Então, tem famílias que lidam, algumas, né, que lidam muito bem, e a pessoa é livre também para seguir a carreira esportiva ou não, né? Ou quando ela resolve parar, também é respeitado. Mas a grande parte não, tem uma pressão mesmo. Mas você não ganhou, mas você ficou em terceiro, como assim? Então, tem uma pressão e muitas vezes tem essa projeção, né? Que os pais acabam fazendo sobre os filhos. Ligando um pouco com a questão legal, né? Fico imaginando os contratos, né? Que são elaborados, né? Eu nunca lidei com isso, né? Não tenho essa familiaridade, até tenho colegas que trabalham, mas fico imaginando, né, contratos de atletas, né, no sentido de passe de jogadores de futebol. Sim, aí é outros nível, né, nível, né, de contrato que é feito, e a pressão que tem em cima, né? E hoje tem muito essa questão também, né, que a gente tem ouvido falar, e sem tocar em nenhum particular, o envolvimento de atletas com questões de
jogos, né? Exatamente. Jogos, né? Que hoje toda hora tem alguma denúncia nesse aspecto. Eu vi que na época das Olimpíadas, né, vários atletas depois foram fazer propaganda também desses as apostas, né? Sem citar o nome de ninguém específico, né? Mas ela tem ali um canal, tem de tudo, né? Assim, desde de saídas muito saudáveis e a questão do marketing, da publicidade, que também suporta muito a parte financeira, não é ruim. As famílias entrando, você vê, a gente acho que vê muito isso no futebol, né? Acho que mais do que os outros esportes. Você vê mais porque também tem mais visibilidade, óbvio, né? Também tem. Mas, por exemplo, pais ou mães tratando direto das condições do atleta, que normalmente é jovem, mas depois ele vai crescendo e é difícil ele sair dessa pressão ou dessa relação, né, do que os pais estão projetando ali, até em termos de contrato também. Falar, não quero ficar nesse clube, não, mas você tem que ficar, porque esse clube é isso. Ou tá nesse clube, não, mas eu quero ir você tem que ir para o outro, que é melhor. E a pessoa está super adaptada ali. Entendi. Então, tem muita interferência, sim. E muitos moram sozinhos, né? Saem das suas cidades e vêm morar sozinhos, com pouco manejo da vida, de administrar a vida caseira, sozinho. E esse desapego da família, como se dá? Tem, assim, em alguns casos você vê que a saudade, essa coisa de sair de casa é dureza, mesmo quando eu tenho uma condição não muito favorável, né, na casa, por diversas razões, não só econômicas, às vezes o próprio ambiente é um ambiente mais violento, mais sei lá o quê. Mas tem um pouco essa transição, né? Porque não é uma coisa fácil. São jovens, né? São jovens e eles têm que dar conta. Entendi. Então, nesse ponto, o papel do técnico, né? Ou de uma equipe técnica que tenha profissionais também de áreas mais sociais, nem todas as modalidades, nem todos os clubes têm, né? Isso, no futebol, hoje a gente já tem uma lei que na base tem que ter assistente social e psicólogo. Entendi. Ajuda, né? Mas isso não é o normal, comum, né? Bom. Olha, você que nos assiste sabe que aqui não é um programa que só eu pergunto, né? Vamos lá. Foi para introduzir a Cris, mostrar quem é ela, o que ela está fazendo, o belo trabalho que ela está desenvolvendo. Legal. A sua fase de transição, né, para outra carreira, né? Aqui a gente sempre combina, a Cris também foi pautada para isso, a gente combinou antes, né? Ela também vai fazer pergunta, é um bate-papo, né? É um bate-papo que a gente quer efetivamente envolver a questão do direito e a questão da psicologia da melhor forma possível, sem questões técnicas, né? Termos técnicos. Sei que ela trouxe ali, estou vendo um papel dela ali, acho que ela trouxe um monte de perguntas para mim, estou até com medo das perguntas que ela vai me fazer. Mas as perguntas são surpresa, a gente combinou. A gente vê assim, ó, vamos lá, vamos ver. Mas ela trouxe umas perguntas ali, vamos ver o que ela vai falar. Vem, né? Mas fica à vontade, Cris. Não, acho que nesse ponto, quando você fala, né, dessa questão da influência dos pais eu tô falando, a gente está falando do esporte porque é um pouco também a área que eu estou cuidando, né? Mas eu fico pensando como é que é isso, o que chega para você, né, nesse quesito. Porque a gente, pensando na psicologia e no direito, assim, como é que os pais naturalmente têm uma expectativa em relação aos seus filhos, né? Eu quero que o filho seja ou a, né? Top do top. E essa questão da liberdade pessoal, né? Do outro fica, às vezes, muito abafada. Eu não sei se você tem alguma experiência que você recebeu lá no seu escritório, né? No consultório. Seu escritório. Às vezes é consultório também. Consultório, né? E o meu, às vezes, é escritório. Também vai. Nesse sentido, assim, até que ponto, por exemplo, pensando num jovem, sei lá, de 16, 17 anos, vamos supor, né? Sim. Até que ponto, né? A família pode ou consegue, ou pode, né? Na verdade, acho que pode dirigir para onde esse jovem vai. Acho que tem pelo menos dois caminhos que eu vejo de forma imediata. Aquelas famílias que estão... Tem vários outros caminhos, mas que a gente falando, talvez eu lembre de outros. As famílias que estão constituídas, né? Estão juntas, vamos dizer assim, né? Com estrutura. Ou seja, vamos trabalhar a ideia da família tradicional, né?
casal e tal, ali está estruturado, filho. O que eu já vi, às vezes, assim, a pressão de pai ou de mãe para que o filho ou a filha siga o caminho dos pais no que diz respeito à profissão. Geralmente na área médica e socorro, já vi. O pai médico quer que o filho também seja médico. Ou a filha médica, né? Sim, conheço essa história. Então, na minha casa. E aí cria-se frustrações. Eu já vi casos assim, inclusive já recebemos no nosso escritório um senhor médico, que foi com a sua família, fazendo planejamento sucessório. Tá. E um dos filhos literalmente disse: quando o papai morrer, a gente já vende o consultório. Tá. Frente do pai. Então, assim, tem essa situação, né? Acho que assim, de uma pressão de querer que seja alguma coisa, né? E aí acho que acaba dando errado. Tá. Acaba dando errado. Às vezes a pessoa ela vai seguir a profissão do pai porque vê o exemplo ali não funciona, né? Não vai ser o bom profissional. Isso ocorre também no direito, né? No direito a gente vê vários escritórios que o filho depois assume, né? O escritório do pai. Mantém-se o nome, o filho às vezes está lá, mas não é a mesma coisa. Não é a sumidade que era o pai, né? Tem uma bagagem, mas tem pessoas que assessoram, né? Então acho que existem situações de frustração. Tá. Agora, acho que talvez o que é mais complicado que eu tenho visto, mais complicado, é quando as famílias estão desestruturadas, separadas, né? Vamos dizer assim. A questão do livro, né? Que se trata a questão da guarda, né? Ainda se utiliza esse termo, guarda, né? Aí as pessoas não entendem o que é uma guarda compartilhada, ou seja, uma decisão comum, uma decisão conjunta daquele ex-casal sobre a respeito do futuro do filho, né? Do filho, da filha, né? Do melhor para o filho, conversando. E aí tem a briga, já presenciei, da mãe querendo que o filho vá para um caminho, o pai querendo... Até questão de time de futebol. Tá. Né? Que parece, né, uma bobagem, mas pega. Né? Pega. E aí assim, não, porque o filho tem que fazer o colégio técnico. A mãe, não, mas eu quero que o filho vá fazer não sei aonde. Então é ruim isso, porque a criança ela fica no meio. Pô, né? Quem que eu sigo? É. E às vezes ela não quer nem o que o pai está falando, nem o que a mãe está falando. Ele não é ouvido. A criança não é ouvida. Deixa de ser ouvida. Seja numa família estruturada, seja numa família que não está tão estruturada. E hoje a gente tem essas outras formações familiares, né? Onde o meu é o meu, o seu é o seu, o mundo é os nossos, as famílias... tem vários modelos. Família mosaico, e assim, aí ninguém orienta para nada. Tá. Deixa largado, né? E às vezes assim, a criança, o jovem, você que é da área de psicologia, certamente sabe mais do que eu, às vezes precisa, né, de um estímulo. Não é dizer o que ela tem que fazer, mas é estimular para conhecer. Né? Vamos estimular o karatê? Vamos estimular a natação? Vamos estimular a música? Vamos estimular isso? E ela descobrir exatamente quais são as suas habilidades. Né? Então, acho que, infelizmente, hoje a situação está um pouco 880, né? 880. As pessoas estão com dificuldade de encontrar um equilíbrio. Caminho. E aí, a gente estava falando no início que, pelas redes sociais, a pessoa quer ser influenciador. Porque parece um caminho fácil. Né? Fácil, né? Ganhar dinheiro, né? Você, com 5 anos, ser influenciador do quê, né? Eu tenho minhas observações críticas em relação a isso. Não, eu também tenho. Mas quando... só mais uma pergunta nesse sentido. Quando você fala, bom, aí a mãe quer uma coisa, o pai quer outra, o filho fica lá no meio. Na sua dinâmica, né, de atendimento, você tem algum momento que você escuta o filho ou isso não acontece? Eu não tive ainda essa oportunidade. Né? Mas caberia? Caberia. Poderia. Eu particularmente, não tive ainda essa oportunidade de
de uma conversa com um jovem, não tive. Né? As conversas sempre foram de forma indireta. Tá. Não que eu não tenha... não que eu não tenha tido a vontade. Eu não vi por outro lado, né, ou dos pais, né, do pai ou da mãe, essa abertura para eu conversar. Mas eu queria falar. Seria desejável eu conversar. Mas eu não senti, por parte dos pais, né, um terceiro conversando com a criança, com o jovem, para, sei lá, tô trabalhando pela mãe. Tá. Aí o pai vai conversar... Vai lá puxar para o lado dela. Né? Aí porque o advogado, querendo ou não, ele não é parcial. Né? Ele tem que estar ali, desculpa, ele não é imparcial. Ele é vai parcial. Defender uma né? Diferentemente de um juiz. O juiz ele é imparcial. Sei de casos de juízes que, para tomar decisões a respeito de guarda, de destino de uma criança, ele conversa com a criança. Conversa com a criança. Legal. Sei de casos desses. Sei de casos. E eu acho muito legal por parte do juiz fazer isso. No meu caso, eu não tive essa oportunidade, porque eu não senti por parte da genitora, que era o caso, e o genitor também não queria. Aí não dá para você. Aí não dá para entrar. Principalmente quando o casal está numa disputa muito ferrenha, muito brava, sabe? Aí melhor. Então tá bom, então eu fico só ouvindo por aqui. E vamos ajudar na melhor forma. Da melhor forma. Dentro do limite, né? E claro que assim, para conversar também, obedecendo questões legais, teria que estar eu estar sozinho com a criança não seria bom, né? Tem que ter um jeito, né? Né? Porque senão poderia dizer que eu estou influenciando. Aí entra questões éticas. É um pouco delicado, mas eu gostaria de ter feito. Se houvesse por parte do casal essa abertura. Uma abertura. Claro. Aí o casal, sem problema, né? Que é um pouco, me remete quando estou atendendo. Eu vou pegar o caso de um atleta, porque tá na mente aqui, né? Mas, e esse atleta já não quer mais, sei lá, quer mudar, já cansou, não quer mais, né? Fazer, quer mudar de carreira, mas ainda não. Mas tem todo o envolvimento, né? Principalmente com a equipe técnica, com a família. E aí você começa a perceber a frustração, a pressão aparece mais, o estresse aparece mais, começa a ter lesões, né, que não tinha. Então, a ligação também, né, quando a gente fala da emoção, do sentimento com o corpo, ele aparece, porque às vezes não está claro para ele que na verdade o que ele quer é mudar de área de atuação, né, ou mudar de carreira, enfim. Aí também é delicado, quer dizer, eu não posso falar para ele, eu acho que você precisa é mudar de carreira. Não cabe a mim. Mas cabe a mim ir criando ali condições dele refletir sobre aquilo que está se passando. Bom, como estar nesse lugar? Né? Como aí até que ele vai chegando em alguma conclusão. Faz, não, eu aguento mais um pouco, ok. Eu vou ficar até tal período, mais um ciclo olímpico, por exemplo, porque eles têm ciclos, né, de preparação. Ficar mais um. Normalmente isso vem ou com uma frustração, né, algo que não deu certo, mas tem esses compromissos, né, com todo mundo que é envolvido, fica muito presente. E às vezes nem ele entra em contato com aquilo que deseja. Então eu fico pensando quando você fala, bom, como é que é ouvir um jovem, uma criança? É difícil mesmo, tem que ter uma técnica ali para chegar, porque ele vai falar para você sabendo que você é um adulto que representa o pai, a mãe, os dois. Bom, o que eu vou falar para ele? O que ele vai falar? Aí eu vou falar para ele, o que ele vai falar para o meu pai? Vou tomar bronca, né? Sei lá. Não é fácil, não. Não é fácil. E nós já fomos jovens, já fomos crianças, a gente sabe como é, né? A gente não quer falar tudo, fica com medo, né? A resposta certa, né? A resposta certa. Tem alguma pergunta, Cris? Tem alguma coisa? Não, acho que a gente pode ir tocando. Tem várias, né? Então faz. Não, quando você trouxe aqui a questão da guarda, eu gostei muito do título, né? Quando você põe guardar ou cuidar.
ele sempre foi bom nisso. Sempre foi bom nisso. De achar as palavras certas para comunicar de uma maneira rápida e direta. É. Então, guardar ou cuidar, eis a questão, é isso mesmo, né? E aí fico aqui, né, quando você fala, bom, ainda a gente fala guardar, a guarda da criança, a guarda, né? Porque tem guarda também de outras situações, né? Também. Pessoas que são incapazes, enfim, que estão em outras condições. Mas quando você fala isso, fala isso não, né? Quando tem essa questão, o que te chama primeiro a atenção numa situação dessa, que precisa ter esse acordo aí? Muito legal, obrigado pela pergunta. Bem, o termo... Eu ainda não li o livro. Tá. Acabei de ganhar. Ela não leu ainda. Talvez esteja aqui. Ela não pôde ir no lançamento, está recebendo agora. Talvez esteja aqui a resposta. O direito, sim, ele vem acompanhando de forma lenta a evolução da sociedade. Certo. Né? O direito é um pouco mais lento, mas ele vem acompanhando. Tanto é que a gente vai ter agora uma discussão da reforma do Código Civil, que é de 2002. Quem sabe esse texto com reforma, quando sair, vai sair em 2027 ou ele lá, né? Bem, demora. Já vem algumas perspectivas de alteração contemplando a sociedade com a evolução que ela tem. No direito de família, tinha uma coisa lá que os advogados nem usam mais, os juízes também estão evitando, né? Que era o direito de visita, né? Você vai visitar, né? Você perde direito de visita. Eu mesmo já não uso mais, eu sou mediador judicial também, como você sabe. A gente fala assim, não é o direito de visita, mas de convivência. O pai ou a mãe tem o direito de convivência. A visita implica num vai e volta. Né? Visita, vai e volta. Falou, pega, visita, leva, vai, visita. Eu fui visitar, né? Visita rápida. Então, esse termo, acompanhando a evolução da sociedade, que as palavras criam realidade também, né? Sem dúvida. A guarda ainda é um termo que, ao meu ver, e de alguns outros pensadores da área jurídica, já está ultrapassado. A questão de guardar, guarda. Né? Existe lá a guarda compartilhada ou a guarda unilateral, que é o que o direito dita. Então, quando um casal se separa e tem filhos e alguém pede a guarda, essa guarda pode ser unilateral ou compartilhada. Explicando para depois chegar na questão do cuidado. A guarda unilateral, em tese, geralmente fica com a mulher. Né? Geralmente fica com a mulher. Dificilmente é com um homem. Acontece, mas dificilmente. O que ocorre? A mulher, ou a pessoa que está com a guarda unilateral, ela tem os direitos da criança de, vou falar de uma forma simples, de ditar os destinos da criança. Onde ela vai estudar, o médico que ela vai frequentar, a comida. Tudo isso. Ela decide tudo. O outro genitor, ele não tem o direito de decidir sobre isso. Ele tem um poder ainda parental, né? Está na lei ainda. Ele tem um poder, mas ele não vai falar, quero que ele seja torcedor do Corinthians, sei lá. Eu acho bacana. Bacana, né? Já nem fala, né? Mas assim, as decisões sobre o destino da criança, o futuro da criança, estão na figura de uma pessoa que guarda. Tem a guarda. Tem a guarda. Hoje, há um tempo atrás e agora, os juízes têm trabalhado mais na perspectiva da guarda compartilhada, que está em lei. Né? Ou seja, os genitores, pai, mãe, precisam conversar a respeito dos destinos da criança. Vai tomar vacina? Não vai tomar vacina? Vamos conversar? Vai para a escola tal? Não vai para a escola tal? A gente estava falando de profissão. Que profissão vai seguir? Vamos discutir a questão da escola, tal, o pagamento da escola. Mesmo não estando mais como casal, juntos, né? Eles têm o dever, não é só o direito, o dever de conversar para que a criança não fique nesse dilema. Né? Quando vai para a casa do pai, meu pai disse tal coisa que eu tenho que fazer, mas quem manda aqui sou eu. Sabe? Tem a guarda. Aqui é assim, ali é assim.
Porém, esse termo, que é o que eu trago no livro, a ideia de guarda, é uma ideia de posse. Tá. Ah, eu tenho a guarda. Exatamente. Não sei se você já viu, você deve ter visto também, a gente acompanha pouco, mas em algum momento da vida a gente viu essas teledramaturgias, né? Seja novela, filme, né? A briga dos pais pela guarda do filho. Aí cria aquele alvoroço, a mulher chora, o homem chora, aquela briga, advogado e tal, né? Aquela ideia de posse. Eu tenho a guarda, é meu. Como se fosse um ponto a ganhar do outro. Ganhar do outro. Eu ganhei. A criança tá aí lá, geralmente aquele genitor, eu ganhei a guarda. Eu tenho a sua guarda. E a guarda me passa a ideia de guardar, de esconder. Tanto que o livro tem um cofre, né? Vou esconder você dentro e o ninho, né? Ali dentro, né? Meu, está guardado. E quando você guarda, você não deixa crescer. Sim. Ao passo que cuidar é a ideia do ninho. Você vai, se alimenta, você possibilita que o outro cresça, floresça. Então eu peguei a partir de alguns outros juristas, outros pensadores da área do direito, a discussão a respeito desse termo que deveria, ao nosso ver, também ser alterado no Código Civil e, ao mesmo tempo, começar um trabalho com as pessoas, com mãe, pai, com os genitores, no sentido assim, olha, você não tem a guarda, você precisa cuidar. Cuidar para que aquela pessoa que veio ao mundo através de você possa florescer, possa crescer, possa se desenvolver. Essa é a ideia principal do livro. E também trabalha um pouco da questão sem moralismo nenhum, não é isso, você sabe muito bem, não é a minha filosofia, de ter a paternidade ou parentalidade, para ser mais responsável. Ou seja, pais, mães, mais responsáveis. Ser responsáveis. Começo com a questão da educação sexual. Para você ter uma parentalidade, pensando mãe, pai, parentalidade, você precisa ter uma educação sexual mais consciente do seu corpo, você que trabalha com o corpo, né? Consciente, para que você possa exercitar o sexo de uma forma mais deliciosa possível, né? O sexo prazerosa, mas consciente, sabendo que, ao fazer de forma sem informações, e a gente sabe de jovens com 11, 12 anos, grávidas, juventude grávida, e aí vão ter filhos de uma forma sem informação e com pouca responsabilidade sobre aquele ser. Então, essa é a ideia do livro. Aqui, muito bem. De cuidar, você cuidar. Eu vou lá ler já. Vai ler, né? Vamos cuidar. Né? Não, e você toca num ponto muito importante, né? Porque dessas questões mais da sexualidade, das questões de gênero, né? A gente, acho que a gente como profissional, né? Agora de saúde, de direito, enfim, né? A gente já tinha, acho que a gente sempre trabalhou na área social, então é impossível estar alheio a essas questões, né? Ou menos preocupado. Mas quando é esse atendimento ponto a ponto, né, com a pessoa, eu acho que tem essa... Eu vejo, né, muito nos atendimentos, no consultório, num primeiro momento, isso vem muito pouco, não aparece. Mas, assim, como eu também tenho isso, né, e a psicologia corporal, ela vem de toda... A base dela é uma base psicanalítica e depois olha para o corpo como expressão também de emoção e sentimento. Então, é uma coisa muito grudada no que a gente sente, o que a gente sente emocionalmente, no corpo é uma coisa só. E a sexualidade é um ponto super importante, né? Eu estudei o William Reich, que olhou para isso de uma forma muito profunda, né? E hoje, e aí quando você começa a trazer um pouco... Eu vou pegar um pouco mais os jovens, não que os adultos e adultos e idosos escapem dessa reflexão, mas aqui com os jovens tem um pouco isso. Quando eu começo a trazer e perguntar um pouco sobre isso, como é que é para eles, para eu entender também a dinâmica, para onde que está indo, eles falam
muito abertamente, porque tem poucos espaços para expressão. Então, ali, claro que eu faço um ambiente muito seguro, né? Obviamente. Eles tem um sigilo profissional, sigilo, né? Tudo isso. Eles estão bem... Quando eu entro nesse assunto, isso já está bem mais estabelecido. E com muito respeito, né? Então, eles se autorizam a trazer. E é muito, muito legal quando vem, porque você percebe que, às vezes, eu faço perguntas de orientação muito básicas. Que eu falo assim, mas alguém já te falou disso, né? Sei lá, coisa assim. Moça, você já foi no ginecologista? Não. Tipo, 18 anos. Você fala, então vamos voltar duas casas, papapá, né? Então, coisas básicas, né? Básicas, assim, de orientação. E, ao mesmo tempo, me obriga, também eu como uma pessoa idosa, né? Hoje com 63. 63. Temos 63, né? Temos 63. Também de estar muito aberta e confortável para entender esse dinamismo que hoje aparece mais. E é isso mesmo. Um dia a menina está namorando um menino, no outro dia está namorando uma menina, e depois está namorando outro menino. Então, assim, isso, se eu não trabalho os meus conceitos e preconceitos, chega nessa hora e não é ali que eu vou pôr o que eu acho certo ou errado. Quem que sou eu para achar certo ou errado do outro, né? Às vezes, vamos dar conta do meu. Tá bom demais. Mas, assim, receber isso com muita naturalidade, com muito... É o ninho, né? Quando você fala do ninho, me veio muito essa imagem, assim, ok, tá aqui. Beleza. Na forma mais segura possível, na forma mais confortável possível. Peguei, para iniciar o livro, peguei uma reportagem, achei muito legal, porque eu estava pesquisando uma reportagem daquele Profissão Repórter, que foi nos interiores do Brasil, falar com umas comunidades, né? Assim, jovens que às vezes não sabiam o que era como lidar com menstruação. O que é isso? O que é isso? Como lidar? Então, existe muito tabu em relação à conversa sobre o sexo, né? Às vezes as pessoas têm mais facilidade de conversar sobre a violência. Sem dúvida. Sem dúvida. Matar, morrer, violência, do que sobre o corpo. Sobre a sexualidade. Sexualidade, sobre você, para se garantir uma vida boa, tranquila. Como eu disse, não é nenhum moralismo. Acho que cada um tem o direito de fazer com o seu corpo aquilo que achar que tem que fazer, desde que tenha informação. E tenha a capacidade de escolha. Né? Porque é isso. Você fala, bom... então minha filha, né? Você vem, nasceu menina biologicamente, vai ser menina, vai casar com um cara, um rapaz, vai ter filho, né? Quem garante? Você tem lidado com isso, Cris? Você tem lidado com isso? Muito. Com essa questão hoje, muito, né? Porque hoje muitos pais, né? Eu não tive ainda nenhuma oportunidade. Pais ainda não, mas sim, no consultório ainda não, mas pais no que geral estão lidando com isso, né? Sim. Como é que é isso hoje? Eu acho, assim, eu tenho vivência, né, disso. Vamos explicar direito, assim, né? A questão da transgênero. Que é, né, um pouco então, nasce biologicamente de um sexo, né, na genitália do sexo, e depois, com o tempo, vai entendendo que não é ali que a pessoa se encaixa, né? Tem várias formas, né? E acho que também no meio que eu vivo, com pessoas que eu convivo, que isso aparece, são pessoas também com muita vontade de acertar e com muito recurso também para entender. Abertura para entender. Isso não livra, e eu acho que isso é muito saudável, de quando a pessoa se depara numa situação dessa, ela mostrar, não, espero que eu preciso ter um tempo para entender. Isso ainda me abala. Porque senão eu fico numa camada, posso ficar, né? Tem gente que não, beleza, tá bom, já tinha entendido antes de você. Às vezes tem isso, né? A pessoa já percebeu antes da própria criança ou jovem, né? Mas às vezes ela também pode se dar o direito de falar assim, não, peraí, isso aqui, ok, você vai fazer a vida do jeito que você quiser, mas eu tô ainda impactada. Ou impactado, né? Enfim, conforme... Você conhece uma pessoa durante X anos, trata por e aí, nome tal. Como né, virar isso. E aí eu lembro de uma situação que eu num evento que eu estava, que era com influencers,
E que uma das perguntas, tinha uma drag queen lá, que é super legal, fazendo a mediação, e uma pessoa da plateia falou... era engraçado porque estava sendo ao vivo, né? Estava ali ao vivo e estava sendo transmitido para o mundo, né? E aí uma moça, era uma moça, levantou e falou: eu queria perguntar como é que faz assim, como é que eu posso fazer para falar para os meus pais que eu sou gay? Primeiro que, aí a pessoa falou: primeiro que você já falou, né? Porque aqui está passando para o mundo inteiro. Pode ser que eles estejam ouvindo, né? Não, e eles que eu falar que eu sou gay e eles aceitarem. Aí a coordenadora, a drag, virou e falou assim: bom, quantos anos você tem? A pessoa falou: eu tenho 19. Falei, então, você levou 19 anos para entender o que estava acontecendo com você. Que legal. Você teve esse tempo e você foi elaborando e você foi buscando e você entendeu. Buscando informação, resposta. Então, quando você for falar, não espere que seus pais aceitem na hora. Eles precisam ter um tempo. Que legal, boa resposta. Boa resposta, né? Então, assim, calma, né? Não sei qual vai ser a reação deles. Pode ser que seja uma dessas. Já sabia. Beleza, eu também foi me acostumando junto com você. Né? Ou não, assim, como assim? Isso aqui na minha casa, aí tem questões religiosas, morais, tabus, tem tudo. Então, assim, você precisa também dar um tempo e que eles tenham a segurança também de que você continua sendo a mesma pessoa, né? Então, eu adorei essa resposta. Essa resposta, olha, é muito legal, hein? Amei, até hoje eu uso. Eu vou usar essa. Eu não sou um advogado que tenha militado nessa área, nem... Até o momento não tive nenhum caso, né, relacionado à questão de agressão, né, em relação às pessoas que fazem opção por que são sexuais diferentes. Não tive, né? Não milito nessa área. Sei de colegas que têm militado e de pessoas que têm sofrido muita injustiça e agressões físicas, né? Não é fácil. Eu acho que é uma decisão muito corajosa, eu diria, de uma pessoa que está amadurecendo essa ideia. Entendeu. E entendeu. Hoje o mundo possibilita mais isso, obviamente, né? Mas, assim, preconceitos, pessoas racistas, pessoas... Como lidar, né? Como lidar o mundo. Né? O mundo ainda é recheado de guerras. Mas você não acha que quando você fala do ninho, né? É muito legal essa imagem, porque... E pensando na parentalidade responsável, tudo isso, né? Isso é um pouco esse arcabouço, né? Porque, aí a pessoa tem condição de, enfim, ser o que ela quer, o que ela florescer, né? O que ela e no livro, esse livro, diferente do outro que eu escrevi, que você conheceu também, não sei se chegou a ler, que era de direito eleitoral. Aquele era mais técnico. Aquele eu li um pouquinho. Mais técnico, né? Era esse pesado. Eu acho que vai ser inteiro. Esse aí até minha esposa leu, a Silvia leu, gostou, achou, entendi tudo. Né? Isso é bom. Então eu entendi tudo, porque eu quis fazer um livro exatamente pensando não só advogados ou mediadores judiciais, juízes, mas para o público leigo. Tanto que no livro tem um pouco de poesia, tem um pouco de música. Era o mínimo que eu esperava. Fiz um comparativo também com outros países, como é que está lidando com essa terminologia, a forma como os pais têm o dever de cuidar dos seus filhos. Peguei um pouco da Alemanha, um pouco da França. Portugal, Espanha e Canadá estão bem avançados nesse aspecto, né? Então, eu espero que o Brasil também possa caminhar nesse aspecto. É que a nossa sociedade ainda, infelizmente, está num nível educacional, um nível formacional ainda muito baixo, né? As diferentes regiões do Brasil que a gente tem, né? De norte a sul. Tem muitas culturas, né? Muitas diferenças. Então, não é fácil equacionar isso, obviamente, né? Mas acho que tem que ter um começo. Alguém precisa começar e eu estou nessa linha junto com outras pessoas também. Não sou o primeiro, obviamente, não quero trazer essa responsabilidade só para mim, mas eu estou nessa linha. Eu acho que quanto mais a gente puder cuidar das pessoas... Entender, né, o que é esse termo. Né, entender.
E como você muito bem disse, não é só a criança, mas é cuidar do outro, é da pessoa, é do idoso, é do jovem, do adulto, cuidar das pessoas, né? Acho que a gente tem esquecido isso ultimamente e tem deixado esse cuidado muito voltado e renegado assim, para as questões digitais. Tá. Né? Eu acho que até quando uma pessoa falece, não custa nada você dar um abraço no parente lá, né? Que vai ficou, lá, ficou. Você não precisa falar nada, vai lá e dá um abraço. E as pessoas hoje se limitam a mandar uma mensagem de WhatsApp. Né? Mas tá difícil até de marcar um café, né? Tá difícil. Café, vamos marcar um café, porque tá difícil, né? Cadê? Essa sociedade, como eu falei, assim, o Brasil é grande, né? São Paulo talvez seja assim. Talvez numa cidade mais interiorana as pessoas têm mais proximidade, mais convivência. As grandes metrópoles estão afastando as pessoas e deixando a questão do cuidado... meio... E assim, o cuidado não é só o cuidado para você não se acidentar, né? É o cuidado, né? Você vai se machucar, né? Não é isso. É o cuidado de ninho, de fazer crescer, de estar ali, abraçar. É isso, nesse sentido. Estar junto, né? Estar junto. Eu posso te dar meu livro agora? Pô, olha, mas tu vai dar um livro. Eu queria... esse livro, na verdade, o autor é o Ivaldo Bertazzo, famoso Ivaldo Bertazzo, querido, né? Ivaldo Bertazzo, a gente também tem uma convivência longa, acho que de mais de 30 anos também. E ele tem um método de trabalho corporal com psicomotricidade, né? Você teve várias ocasiões também de conhecê-lo. E esse livro é o último de uma trilogia que chama Fases da Vida. E eu acompanhei os 2 primeiros, trabalhando no SESC, então de uma maneira um pouco mais na coordenação um pouco do projeto, né? Então o primeiro fala da gestação e infância, então como que o gesto corporal, o corpo e o movimento psicomotor, né, como a gente vai se desenvolvendo, acontecem nessa fase, que é a especialidade dele. Depois, o segundo é a adolescência e juventude, e esse é o terceiro, que é a idade adulta e o envelhecimento. Legal. E aí, como eu estava nessa transição, né, eu tinha organizado com ele o projeto lá dentro do SESC, e daí eu falei, agora eu estou deixando e vou seguir minha vida. Ele falou, não, eu quero que você venha comigo. Aí foi uma honra, né? Claro, e foi ótimo também, porque eu já emendei um projeto aí muito profundo, né? E intenso, né? Porque a pessoa é intensa. E foi muito bom. Então, aqui eu fiz a coordenação de pesquisa, né, do livro, e fiz uma parte, um pouco do texto junto com ele, né? Ele é o autor e eu fazia um pouco um ajuste de texto, Entendi. Mas nada disso. A principal foi aqui, o Envelhecer em Movimento. Chama Envelhecer em Movimento. E aí... Karatê, defesa pessoal, corrida. Para você, eu vou fazer o autógrafo, ainda não fiz. Pois vai dar autógrafo. Mas eu acho legal, só para trazer o tema, porque eu acho que isso também entra um pouco aqui no que a gente está falando. Porque qual foi o ponto de partida que ele trouxe? Conforme a gente vai virando adulto e envelhecendo, a gente vai se movimentando corporalmente menos, né? A gente vai trazendo... Criança não para um minuto. Fala, ainda bem, né? Não para, não sei o quê, jovem e tal. A gente vai diminuindo o movimento do corpo. E as grandes cidades, né? Ele pegou as questões da cidade. A arquitetura das cidades também não privilegiam essa movimentação. Tá. A gente mesmo, vindo para cá, vai às calçadas. A gente não consegue andar direito nas calçadas. Você tem que ficar desviando, dá medo de cair, papapá. Então, no envelhecimento, né, na idade adulta e no envelhecimento, a gente vai deixando de fazer algumas coisas para não se expor a riscos, né? E se a gente pensar isso na neurociência, na psicomotricidade, é péssimo. Porque a gente vai ficando mais... parado e com menos possibilidade de resposta. O que eu estou dizendo isso? Se eu tropeço e caio, eu caio pior. Se eu tenho uma vida mais ativa e de movimentação, se eu tropeço e caio, eu caio melhor, machuco menos e a recuperação é mais rápida.
Sem contar nas questões da neuroplasticidade cerebral, quando a gente faz conexões. Hoje já está aprovado, a gente tem um neurocientista que está no livro, que foi quem pesquisou que o movimento, que o exercício corporal, principalmente ele pesquisou as pernas, o exercício tipo o agachamento. Exercícios de força, também fazem novas conexões cerebrais. Legal. Que era um pouco que a gente sabia, faz palavra cruzada, não deixa de ler, vai aprender uma língua. Também. Mas o do exercício corporal também influencia nisso. Né? Legal. Então, esse foi o projeto que eu quis te trazer. Porque eu acho que aí... Edições Sesc, se alguém quiser adquirir. Tá na Edições Sesc. E aí junto tem um documentário que também está no streaming do Sesc, São Paulo, que acompanha esse tema que está muito bem colocado. E fala um pouco, porque eu trouxe um pouco da questão do envelhecimento, que eu acho que a gente está aí no fenômeno da longevidade. A gente está vivendo mais. Né? Então, hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre a questão do trabalho e do etarismo. Como isso tem que mudar. Eu não sei se você, aí na tua experiência do direito, já se deparou com alguma coisa assim, dessa questão dos direitos. Por exemplo, uma coisa que sempre a gente vê. A pessoa já está mais velha, tem lá o seu legado patrimonial, e aí tem um monte de gente também já de olho nisso. Como é que ele se protege em relação a isso, entendeu? Estamos com um caso assim. Não é fácil. Até porque a pessoa também está eu não vou falar um termo, não sei se é o correto, você me corrige, né? Ela está num residencial para idosos, está num estado senil, assim, perdida, né? Meio confusa. Tá. E já tivemos um parente que conseguiu... A interdição. Não é uma interdição. Não, conseguiu pior. Pegou grana. Pegou grana. Tá. E nós estamos tentando a interdição dele para do parente. Da pessoa que está lá, para buscar a curatela, né? Tá. Fazer alguém que vai ser ele vai ser curatelado, né? Hoje ele entrou lá, ele mesmo que se instalou, mas aí por documentações, um parente pegou assinaturas e pegou grana. Pegou dinheiro. Isso ocorre muito, né? Isso ocorre muito. Estou com uma outra situação, eu já estou encaminhando essa, de um pai que vai ser o curador de um rapaz, 33 anos, também com dificuldades assim, de lesão cerebral, né? Mas na questão dos idosos, eu tenho um caso, tenho presenciado um caso desse porte. Tipo, E um senhor que tem uma condição financeira boa. Condição financeira boa. E aí um parente, sobrinho, tenho certeza, acho que é um sobrinho, conseguiu pegar uma parte do dinheiro de alguma forma. Caramba, né? Aí a gente tem que entrar com ações, tem que buscar todo o fio da meada para ver como é que foi, onde ele conseguiu aquilo, se ele conseguiu essa procuração, de forma que foi a procuração. Como é que ele... se tinha consciência ou não. Se tinha consciência ou não, porque aí uma outra pessoa da família está questionando né, o dinheiro, o negócio que o outro fez. Então isso ocorre, né? Trabalhar a questão do planejamento sucessório é fundamental, porque as pessoas sempre dizem o seguinte: se eu morrer... Não é se você morrer. Você vai morrer. Pelo amor de Deus. Eu vou morrer, você vai morrer. Não sabemos quando, né? Que vai. Vai. Mas o brasileiro, ele tem uma péssima ideia de falar sobre morte. Parece que falar sobre morte vai atrair a morte. Acho que essa é a crença. Né? Que fica. Você, estamos na mesma faixa etária, os meus pais mesmo, quando alguém estava com câncer, ele fala assim, aqui ele está com aquela doença. Não falava o nome. Não pode falar. Pode falar. O cara não pode falar, mas qual que é? Não sei, sou criança. Não pode falar. Alguém não pode, porque parece que atrai. Então você divulgar, falar de testamento, testamento, eu acho que já vou morrer agora? Não. Mas... É uma forma de planejamento sucessório.
Eu já fiz para mim, já fiz para Silvia, minha esposa, fizemos a diretiva antecipada de vontade, que é exatamente falando para o Renan, que é o nosso filho, o que a gente quer no momento do nosso falecimento. Ó, eu quero ser cremado, quero doar órgão, quero isso, quero aquilo. E tenho feito também pelo escritório, alguns clientes já me procuraram para fazer essa diretiva antecipada de vontade, que é algo regulado, o CRM tem lá uma resolução, até para ajudar o médico também nas suas decisões quando um paciente está em coma. Está impossibilitado de decidir. Né? Então as pessoas têm medo, né, de falar de testamento, de falar de planejar. Acho que aquela pessoa já está pensando no meu dinheiro. Não, né? Muito pelo contrário, se você fizer isso, você protege a si mesmo, protege aquelas pessoas, cuida das pessoas que você gosta, né? Você está falando que é o vulgo testamento vital. O vulgo testamento vital, mas o correto mesmo é a diretiva antecipada de vontade. Mas todo mundo conhece o testamento vital. Que é esse, eu acho genial esse negócio. Não, e você está falando de uma coisa que vou fazer a gente está aqui na entrevista, né, no bate-papo, e vou fazer consulta também. Faz a consulta. Claro. Depois ele faz a dele também. Faz a consulta. Não, porque assim também, eu e o Douglas, meu companheiro, a gente tem um termo de união estável. Né? Eu brinco, porque quem lê aquele termo de união estável fala, nossa, esses dois aí se detestam. Não é amor isso aqui, né? Tipo assim, tudo que é dele, o que é meu, e assim, se quiser, pode dar uma coisa para outra, né? Mas a gente fez bem isso. Vocês fizeram uma escritura oficial. Fizemos, retroativa ainda, porque já tinha 10 anos de convivência, então fizemos bem feito assim. Porque ele tem filhos de outros casamentos, eu tenho uma filha. Que é muito simpática, muito bonita. Muito bonita, uma graça. Uma graça. Então, assim, a decisão de fazer desta forma também foi para a gente não ter isso como no meio do nosso relacionamento, né? Porque com tanta gente em volta, eu sei como ele trata o dinheiro, ele sabe como eu trato, mas tem as outras pessoas, todas envolvidas, que não tratam exatamente da mesma forma, né, que eu ou que ele, enfim. A gente também não trata igual, né? Mas ok. Mas você trabalhou, você é uma profissional, você trabalha, ele é um profissional, ele trabalha. Também achamos um jeito ali de organizar isso. Só que agora, o nosso advogado, que ele falou, a gente precisa revisar, porque mudou uma questão, que é, enquanto a gente está junto, está valendo aquilo, beleza. Se separou naqueles termos, beleza. É mais ou menos isso, eu vou explicar bem grosso modo, que foi o que eu entendi. Se um dos dois morre, imediatamente isso vai para a área sucessória, que já é outra coisa. Outra coisa. Então, agora ele está ajustando o documento. Ok, se é outra coisa por lei, vai ser outra coisa por lei. Não tem essa. Então, a consulta é essa um pouco. É isso, né? Que eu entendi, mesmo, né? A grosso modo. Porque você tem o direito de família, que é uma situação. Isso, Tem o direito sucessório, que é outra, mas que, de certo modo, se interligam, né? Porque quando você casa ou você tem uma união estável, se você faz a união estável ou você casa sem você definir o regime de bens, o que vale? É a comunhão parcial de bens. Ponto. É isso. Isso. O que é meu, o que é seu, o que é nosso, é nosso. Comunhão parcial de bens. Então, o Estado diz o que vai ser. Tanto no casamento como na união estável, quando você faz, como vocês fizeram a escritura de união estável, vocês fazem o chamado pacto antinupcial, casamento, ou você vai definir na sua escritura pública, olha, eu quero separação de bens. O que é da Cris é da Cris, o que é do Douglas é do Douglas. E pronto. Ponto. É uma situação. O que acontece? Separou, estão vivos, né? Separou, Cris vai para um lado, vai para o outro, cada um para o seu canto, tudo bem, tchau. Né? É família, separado. Então, Cris não morre, o homem morre primeiro. Do jeito que... O homem sempre morre primeiro. Morreu. Comunhão parcial de bens, comunhão total de bens, separação. O regime que foi definido no casamento vai definir
a sucessão. Tá. Porque aí alguém morreu. Uhum. Tá bom, alguém morreu. Ah, mas era separação de bens. Espera, calma. Tem leis Tem diferentes, lei. né? Ah, mas já tive caso aqui, a gente teve um podcast com o casal falando sobre isso. Ah, não vai herdar nada. Não, calma, não é que não vai herdar nada. Pera, calma. É assim, né? Vamos ver com calma, né? No direito tem uma palavrinha que diz o seguinte, na psicologia também deve ser o seu termo. No direito assim, depende. Depende, calma. Vamos ver. Então, vocês fizeram com separação de bens. Tá bom, o Douglas morre porque o homem sempre morre primeiro. Morreu. Meu Deus. Douglas, nada contra você. Morreu. Tá bom, vamos ver o que está lá na escritura. Ele também tem filhos de outro relacionamento. O que aqueles filhos vão herdar? O que a Cris vai herdar a partir daquele relacionamento? Então, realmente, o advogado que vocês estão acompanhando faz bem de rever o termo, que é possível rever, né? Vamos rever, para evitar no futuro, como a gente vê sempre. A gente sempre vê. Dificilmente não se vê isso. Na questão sucessória, a gente vê as brigas. Tá. Porque que vai entrar? Patrimônio. Aí é difícil. Patrimônio. Aí entra briga mesmo. Eu tive caso na minha família a respeito disso. Tá. Briga. As brigas surgem depois. Por isso que o ideal é as pessoas fazerem um planejamento, mesmo que seja só no regime de bens. Só no regime de bens. Como é que nós vamos casar? Tá. Como é que a gente vai ter união estável? Estava aqui um casal, falou, vocês são união estável, vocês podem ter conta conjunta? Ah, pode, claro, pode, não tem problema. É só conversar a respeito disso, como vai ser. E os termos. Tem os termos. Ah, mas a gente tem uma união estável, porque o brasileiro gosta do informal, né? Não quer no papel. Vai levando. Eu falo no livro, é o estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. É o estilo brasileiro, né? Tanto que o índice de união estáveis no Brasil cresceu assim muito, tem muita união estável, porque é o estilo do brasileiro. E vai ficando aí. Vai ficando. Só que depois, assim, eu sou mediador judicial, como eu te falei. Outro dia eu fui fazer uma que era assim, a briga na separação era do carro. Tá. Quem vai ficar com o carro? Quem vai ficar com o carro? E era separação, estavam vivos. Tá. Estavam vivos. Porque não discute as coisas antes. Vamos discutir antes, a comunhão. A separação de bens, tá bom, você trabalha, ele trabalha, cada um. Não quer dizer, que aí é que as pessoas confundem, que a pessoa morre, não vai herdar nada. Calma. Não é assim. Não é assim. Calma. Mas é bom rever. Mas já que a gente está falando disso, eu queria fazer uma pergunta também. Então, que é muito, acho que tem muito a ver dentro disso que a gente está falando. Porque hoje as famílias, né, com essas constituições diversas, os casamentos como os fins das famílias, as separações, os divórcios. Você, como psicóloga, já lidou, ou como você lidaria, né? Como é que é essa questão do divórcio, lidar com as famílias divorciadas? Tem uma informação? Tem alguma coisa? Tem, assim, tem uma ajuda? Porque quando eu vejo é briga, né? Os casais querem brigar. Né? Quando eu vejo é tristeza. Né? Tem uma tristeza. Mas, assim, o que eu acabo recebendo é um pouco um passinho antes da separação. Quando a crise está mais ali já mais desgastada, a coisa já está esquisita, aí a pessoa procura. Às vezes pessoa que nunca fez terapia, por exemplo, fala, não, deixa eu ir, né? Que é legal, eu acho que é ok. Momentos de crise a gente também procura ajuda, né? Porque muitas vezes você está nessa situação, né? O casal está na situação, enfim, um deles, e você já falou com um amigo, já falou com família, e amigo, família, tá? Vai falar, não, você tem que fazer assim, não deixa ele assim, ou deixa ela assim, sei lá, né? Vai dar palpite, né? Porque a gente quer ver, né, quando a gente tem uma relação de família, de amizade, você quer que o outro fique bem, né? Você fala, não, mas sei o quê? Não, mas não deixa, vem, não, faz assim, faz assim. E tem uma hora que a pessoa não quer mais, não aguenta mais ouvir o que ela deve fazer. E aí isso não dá tempo dela se ouvir naquilo que ela quer fazer. Então, quando ela vai para terapia, né, ou procura um psicólogo, numa crise, normalmente ela está muito cansada de tudo que está acontecendo e de não ter mais os recursos, né, os lugares onde ela pode se apoiar
isentos ou um pouco mais calmos, né? Porque a pessoa, né, se vem algum amigo teu numa situação, você fala, não, peraí, você se afeta com aquilo, né? E aí, profissional, né? A minha obrigação também não é ser essa pessoa que fica também impactada. Eu vou receber aquele sofrimento, ou aquela dúvida, ou aquele drama, sei lá o que está acontecendo, né? O que vier, e ser ali, pelo menos naquele momento, ela ter a segurança e a tranquilidade de que ali ela pode falar o que ela quiser, e eu não vou falar o que ela precisa fazer. Né? Eu só falo em uma situação, se eu vejo que a pessoa está correndo, ou está correndo perigo de vida, ou está pondo outro perigo. E isso eu deixo muito claro. Se eu só vou te falar o que você tem que fazer se eu perceber essas duas coisas. Né? Então, aí a pessoa, né, se não é o caso... Na área do direito, né, como advogado, como eu falei, advogado, ele é parcial, tem que estar do lado do cliente. O cliente me chamou, tem que estar do lado do cliente. E às vezes a gente vê umas brigas que não fazem muito sentido, né? As brigas, assim, coisas bestas. Combinou de o filho ligar para o telefone, a mulher não deixa, aí vende o telefone, as coisas assim que se falar. E também atuo como mediador judicial pelo TJ de São Paulo. Já me deparei com situações muito bacanas, interessantes. Semana dessas mesmo eu ia fazer uma mediação, estava lendo todo o processo, né? E aquela petição, assim, advogado metendo pau no cara, tem que separar, porque eles vão separar, eu quero não sei o quê, partilha, aí tem a guarda, vai e volta. Aí quando eu chego no final, que eu estou me preparando, né, para entender o processo e tal, aí tem outra petição. Falei, outra? A cliente desistiu da ação e o casal se reconciliou. Eu li tudo isso aqui. Já tomei partido. Estou me preparando para a briga. Já estava aqui, ó, quase pagando. O casal se reconciliou. Eu não tive ainda numa mediação, no momento da mediação, de ter um casal que se reconciliasse, né? Mas no final falou, se reconciliou. Aí eu liguei para a coordenadora e falei, os pombinhos já se reconciliaram, está tudo certo, não vai ter. Já tive situações assim, de apaziguar a briga, né? E falou, olha, vocês não querem pensar melhor sobre essa questão? Era uma briga sobre televisão. Tá. Sempre tem uma coisa... Não é a televisão, né? Vocês querem separar? Tudo bem, separa. Tá. Depois... Deixa para outro momento. Vamos lá, né? Televisão. Mas essa coisa, daí a pessoa chega um pouco nessa turbulência e às vezes até para tomar a decisão, né? Então, assim, é importante estar ali. Olha, às vezes eu gostaria de ter uma psicóloga, vou ser do meu lado, às vezes, porque às vezes a pessoa precisa de um psicólogo, uma conversa, né? E quer no advogado que ele dê uma resposta. Se você está me contratando, eu vou ver você, eu vou tentar entender com você a questão, ver qual é o melhor caminho. Mas você quer separar? Tá bom, não vou falar para você, não separa. É essa a decisão. Você está certa dessa decisão, né? Fica imaginando esse advogado que peticionou no final, que elas não queriam mais, né? Quando eles conversaram, porque assim, ó, eu vou conversar, vamos trocar ideia. E quando é a separação e estão dentro de casa... Na mesma casa, e um não quer ir embora. Não sai. Não quer sair. Não sai, Eu falei, olha, eu não sei se alguém tem que sair, porque... Tem que dar um jeito. Alguém precisa sair, porque vocês vão se separar e vão ficar dentro do mesmo ambiente. Como é que vai ser, né? Eu não sei como resolver para onde você vai. Se vai para casa da sua mãe... Você tem que achar, né? Algum lugar, né? Ou se, dá para ficar, como é que é, né? Como é que é, ok. Você quer que eu separe, a gente faça o divórcio hoje, é um direito? Sim. Tudo bem, mas vocês vão conviver dentro da mesma casa? Vai ser bom isso, Cris, você tem mais pergunta? Porque eu acho que daqui a pouco a gente está chegando no final. Não, vai brotando, vai né? Brotando. Muita coisa. Não, acho que assim, a minha pergunta Pergunta um comentário, né?
não, quando você fala assim, ok, pode contar comigo quando você precisar. Vou indicar uns clientes para pode, você. né? Eu vice-versa, Vou indicar faço também. Porque às vezes tem isso, a pessoa fica um pouco despreparada mesmo, né? Quando a pessoa que vem, normalmente quem vem é quem foi pego de surpresa, ou surpresa, ou que está sofrendo, ou que não queria, né? A angústia talvez seja maior. Mas não, né, que a outra pessoa às vezes também sofre, obviamente, a gente não está aqui para medir quem sofre mais, mas quem decide, né, fazer uma separação talvez tenha mais força interna para tocar, né, a vida. Sim. E o outro fica mais fragilizado. Eu sempre também, quando tem, isso aparece, né, vem e a gente fica tentando achar também qual é essa força interna, por onde a pessoa pode se apoiar, o quanto que ela tem ou não de autonomia, ou que isso ficou escondido, né, nessa relação. Então, é um pouco o caminho. E quando tem criança, eu sou muito clara nisso. Eu vou te atender e vamos lá cuidar de você, mas eu vou olhar para a criança. Tá. Eu vou estar sempre pensando, não vou atender a criança, mas e a criança, né? Eu acho que aí a gente tem uma obrigação moral, né, de proteger mesmo, né? Quer ver que os dois, os adultos, ok, você está aí na vida, tem as suas capacidades, mas tem uma criança. Aí vamos olhar essa criança. A gente está quase caminhando para o final, mas antes da gente entrar no estúdio, eu tive umas conversas com a Cris, obviamente, e um tema que me vem aqui à mente do que a gente conversou, né, Cris? Que acho que envolve tanto a psicologia como o direito, psicologia pela área médica, talvez. Saúde, se a gente pode falar saúde, né? Saúde. A gente discutia, a gente estava conversando o que a gente ia falar aqui. Aí surgiu o termo salvar, né? Como salvar os outros, ou cuidar dos outros, né? E a Cris me instigou, assim, mas o que você pensa de salvar? O que é, né? Eu queria trazer essa conversa direito, né? De novo. Eu vou deixar a Cris fazer a pergunta, porque aí fica mais interessante. Mas, assim, é uma questão que envolve, né, tanto o direito, que é a área legal, e a área de saúde, né? Quando a gente fala da questão de salvar casamentos, a gente ouve isso, né? Salvar casamento, quero salvar, não sei o quê. A gente trocou essa ideia um pouco, né, Cris? Trocou um pouco. E eu gostei, né? Porque falei, mas você quer dizer o quê com salvar, né? Quando eu te pergunto depois no roteiro, falei, o que é salvar quando você fala? E isso me remeteu também um pouco nas profissões, que claro, obviamente, né? Quando a gente escolhe também ter uma profissão de ajuda, né? Eu acho que o direito entra nisso também, enfim, quando se atende ao outro nas suas necessidades, lá no fundo a gente tem uma imagem ainda de um herói, né? Assim, eu vou ajudar e vou ser eu que vou conseguir. Obviamente que isso tem que ser muito trabalhado, né? E você trouxe muito trabalhado, porque isso tem que ser, assim, a gente aparece o menos possível, né? Então, quando a pessoa dá conta daquela questão que ela está buscando no consultório, né, na psicologia, e ela dá conta, e ela nem lembra que estava junto comigo no processo, eu depois de várias terapias, obviamente de muita terapia, eu vibro, porque o meu trabalho tá bem feito. Se ela fica assim, não, porque se não fosse a Cris, nossa, eu não ia conseguir. Alimenta meu ego? Lógico, eu vou me achar nossa, que bacana. Mas tem falha no meu trabalho, porque quem tem que ter a autoria da própria vida é a pessoa, né? Então, quando você pôs o salvar, veio um pouco isso, né? Que a gente vê muito nas profissões de cuidado. Aí que eu te perguntei, o que você entendia por salvar, né? Porque hoje no direito as pessoas têm uma imagem, né? Realmente daquele advogado brigão, né? Que vai entrar para brigar. Que é o que passa na televisão, né? Os filmes. Os seriados americanos. A gente tem essa ideia de que o direito é aquilo no Brasil. E não é, nada né? A ver, né? E é sempre aquela ideia de estar brigando, ser o advogado brigão. Como eu disse, o advogado, ele é parcial. Você me contrata, eu vou ver os seus direitos, vou tentar defender os seus direitos da melhor forma possível, né? Mas ser o salvador da pátria, essa ideia é equivocada, né? O advogado, às vezes, ele pode perder e até vezes deva perder.
Talvez mais perder do que ganhar. Vai perder do que ganhar. Tem as questões. Né? E mostrar para o cliente que ele não vai ter a missão de ser o salvador. Ele não pode mostrar isso. Tá. O advogado não pode jamais dizer que vai ganhar uma causa. Sim. Vou te salvar, garantir. Né? Quando a gente falava de salvar, era exatamente nesse sentido. Olha, eu vou cuidar de você, vou olhar o seu caso da melhor forma possível, mas eu não sou aquela pessoa que é o salvador da pátria. Ou seja, eu não sou indispensável. Às vezes a solução está com você, que nesse caso que eu comentei agora, não. Eu não quero mais divorciar. Vou voltar. Vou voltar. Aí eu vou chegar para a pessoa e falar, você começou a petição, já começou o processo, tem que ir até o fim? Não, mas ela... A briga é dela. A briga é dela. Não é sua. Ela não quer mais divorciar. Tá bom, se você acha que esse é o seu caminho, conversamos sem problema. Sem problema, né? Passa essa ideia, né, na área de saúde, do médico, né, que tem que salvar a pessoa. A gente estava falando agora da diretiva antecipada de vontade. Eu tenho decisão sobre a minha pessoa também. Eu não quero ser salvo. Tá. Você pode querer isso. Eu quero morrer, de repente, né, de forma digna. Claro. Não, tem que ser, não. Então, a ideia, acho que era essa, assim, de ter o advogado como as pessoas têm o psicólogo, como um consultor. Pessoa com quem ela vai conversar, trocar uma ideia, tirar o preconceito um pouco, né, de que só vou ao psicólogo se eu tô, sei lá, doente, né? Não tô, você é maluco. Tô maluco, não tô bem da cabeça, né? Ainda tem muito esse preconceito. Tem esse preconceito. Melhorou bem mais. Melhorou. Como procurar um advogado quando você só tem problema. Aí com a ideia de salvar. Não, eu não vou te salvar. Eu vou acompanhar o seu caso de forma técnica, da melhor forma possível para garantir os seus direitos dentro do que está na lei, sem fugir da lei. E não quer dizer que eu vou ganhar. Acho que na prática, né, da clínica psicológica, assim, eu até brinco às vezes quando a pessoa vem no início, fala assim, não, porque assim, você precisa me ajudar, eu preciso mudar, você vai entender, você vai encontrar aquilo que está errado em mim, coisas assim, né? O que eu preciso fazer para ficar boa, sei lá, né? Qualquer coisa. Fala assim, olha, eu não tenho essas respostas. Se eu tivesse, eu estava bem rica, eu ia vender, ia ser mais cara a consulta, ia ser tudo isso. Mas, assim, ter a humildade, né? Eu acho que a gente, como profissional, de conseguir despertar no outro as reflexões e acolher e fazer algum sentido com aquilo. Porque, né, você falou do não dito, que a gente discutiu também um pouco. Quando essa coisa do salvar, eu vou... Normalmente, e a gente tem muito... me fala o que eu tenho que fazer. Não, eu não vou falar o que você tem que fazer. Ou me dá uma frase de incentivo que vai me ajudar a ganhar a competição. Não tenho como fazer isso. Né? Sem filme só, né? E tem muita gente que faz, não, vem aqui, eu vou te falar o que é para fazer, e papapá, e assim, normalmente a gente quer a pílula mágica, né? Então, é isso. Então me fala o que eu tenho que fazer. Não vou te falar, a gente vai refletir sobre isso junto, porque para entender qual é a tua vontade. Às vezes não é mudar. Você vê que o direito e a psicologia caminham muito juntos, próximo, né? Às vezes as pessoas vão para conversar com a gente querendo respostas assim. Às vezes ela vai já com uma pergunta que ela tem a resposta. Aí lá, você dá uma outra resposta, ela não gosta. No caso da psicologia, a gente não dá a resposta. A gente vai. A pergunta em cima da pergunta. O caminho não é. Mas eu comprei aquele terreno é meu. Mas como é que você comprou o terreno? Comprou errado. Como assim, né? Como assim, né? Olha, eu acho que a gente tem que fazer depois um outro encontro, viu? Falei que ia ser uma temporada. Porque tem muita coisa que eu acho que a gente até deixou de... Tudo que a gente imaginou de falar, deixamos de falar. Legal. Mas, assim, muita coisa aqui para poder conversar sobre psicologia, sobre direito. Porque o advogado, às vezes, acaba sendo um pouco psicólogo e talvez você tem que... psicólogo um pouco da área legal. Alerta, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente falar.
Mas eu quero dizer para vocês, assim, se tiver alguma sugestão de tema, até na área de psicologia e direito, manda aqui. Chama a Cris de novo, né? Vamos. Ver se ela pode vir aqui a gente conversar. Cris, eu quero dizer, foi um prazer te reencontrar. A gente se encontra, às vezes fala por telefone. Sempre sabe um do outro. Não sei o quê, sabe um do outro, o que está fazendo, tal. A pessoa né? sempre lança livro. Sempre lança livro, né? Eu aparece, no caso não, mas tudo bem. Mas foi um grande prazer estar com a minha amiga Cristina Madi. Isso. Psicóloga, terapeuta corporal, depois ela corrige a minha fala. Isso mesmo. Terapeuta corporal, psicóloga. Para esse bate-papo. Foi mais um bate-papo do que consulta de um advogado para uma psicóloga, da psicóloga vice-versa. Foi um bate-papo de amigo que a gente espera que, para você que está assistindo, ouvindo aí, desperte alguma questão do seu interesse. Como eu sempre digo, família é coisa séria. Cris, fala aí, Cris, a sua despedida. Quero te agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui. Você sabe, né? Uma coisa, quando você mandou e aí falou, os temas e tal, eu falei, vamos fazer uma temporada, porque olha quanta coisa, né? E a gente sabe um pouco da capacidade de conversa que a gente tem, né? Então, ia dar um caldo. Também espero que o pessoal tenha gostado, porque aqui, desse lado, foi muito prazeroso, né? E acho que é isso, né? Se a gente pode deixar uma mensagem, é um pouco isso, procurar os propósitos dentro da gente mesmo, né? Não tem uma coisa que o outro fala, às vezes fala, eu me aposentei de uma instituição ou de uma empresa e o outro tem que falar que eu tenho que fazer. Não, se tem que fazer alguma coisa, se é que tem que fazer alguma coisa, vai fazer uma coisa que te dê prazer, te dê satisfação, faça sentido, né, para você. Então, eu quero te agradecer a oportunidade. Muito bom. E o livro também vou ler, certeza. Obrigada. Gente, até a próxima. E próximo episódio do Família Coisa Séria. Muito bom. Até lá. Tchau, obrigado.